Olá, meu nome é Roberta Ismael Dias Garcia, eu sou médico otorrinolaringologista e sou professora auxiliar da Faculdade de Medicina do ABC. O tema a ser abordado na nossa aula é fisiologia laríngea e voz. Os tópicos a serem abordados então são introdução, histologia, anatomia e fisiologia da laringe. A laringe é um órgão músculo-cartilaginoso, fica localizado na região do pescoço, ao nível das vértebras C3 a C6. Localiza-se a partir da porção laríngea da faringe até a margem inferior da cartilagem cricoide. Quais são as funções da laringe? A função primária é a função respiratória, através da condução do ar para as vias aéreas inferiores. A segunda função é a esfincteriana, onde ocorre a proteção das vias aéreas inferiores durante a deglutição. E a fonação, que converte energia aerodinâmica em acústica através da vibração das pregas vocais. Em relação à histologia, o epitélio da laringe é o epitélio respiratório, que é o epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, onde existe uma grande concentração de células caliciformes e uma submucosa contendo glândulas mucosas e glândulas serosas. As regiões que são propensas a atritos e desgastes, que seriam então a face lingual da cartilagem epiglote e os bordos livres das pregas vocais, o epitélio é pavimentoso estratificado não queratinizado. Irano, em 1985, ele propôs a teoria do corpo e cobertura da vibração das pregas vocais, onde existe a movimentação de uma região flexível, que seria a cobertura, sobre o corpo relativamente fixo, que nós iremos comentar adiante. Então, a prega vocal é dividida em 5 camadas, que seria o epitélio de revestimento, a lâmina própria, que é subdividida em camada superficial, intermediária e profunda, e o músculo vocal. Então, quais são os componentes da outra estrutura da prega vocal? O epitélio de revestimento, que é o epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, a lâmina própria, que é formada pela camada superficial, que corresponde ao espaço de Ranke, que é aqui representada em lilás, que é uma camada carente de fibras elásticas e de colágeno. A camada intermediária da lâmina própria, representada aqui em rosa claro, e a camada profunda, representada em rosa escuro, elas acabam formando juntas o ligamento vocal, que é uma região densa de colágeno e de fibras elásticas. E o músculo vocal representado aqui, então, com essas bolinhas vermelhas, que é a porção medial do músculo tíreo aritenoide. Do ponto de vista mecânico, essas 5 camadas elas são divididas em 3 seções, o que pode explicar, então, a teoria do corpo e cobertura da vibração das pregas vocais. A cobertura ela é formada pelo quê? Pelo epitélio e pela camada superficial da lâmina própria, que é aquela região que mais vibra, é uma estrutura frouxa e flexível, que corresponde ao espaço de Ranke. A região de transição, então, ela é formada pelo ligamento vocal, que seriam as camadas intermediária e profunda da lâmina própria, que é uma região frouxa. E o corpo? O corpo é formado pelo músculo vocal, é uma estrutura densa, e as propriedades contráteis permitem o ajuste da rigidez e da tensão de todo esse sistema. E como é que ocorre então a vibração das pregas vocais? É formada uma onda mucosa, e essa onda mucosa se dá por conta da diferença dessa consistência tecidual, daquela cobertura mucosa flexível, com aquele corpo músculo ligamentar que é uma estrutura mais rígida. E o muco que recobre essa mucosa deixa a superfície úmida, o que é essencial para que ocorra a vibração. Essa é a imagem de um exame de laringoscopia direta e estroboscopia, em que nós podemos observar então o quê? A vibração da mucosa das pregas vocais durante a fonação. Então é aquela cobertura mucosa flexível que se movimenta sobre aquele corpo músculo ligamentar que é uma estrutura mais rígida. Em relação à anatomia da laringe, a laringe é formada por 9 cartilagens, que são articuladas através de membranas, ligamentos e músculos. Existe a segmentação da laringe, dividindo ela em 3 regiões. A região supraglótica, ou vestíbulo da laringe, que fica acima do nível das pregas vocais.
A região glótica, que corresponde ao nível das pregas vocais, e a região subglótica ou infraglótica, que fica abaixo das pregas vocais até a margem inferior da cartilagem cricoide. Então, aqui é uma imagem de laringe, em que nós podemos observar aqui a cartilagem epiglote, aqui as pregas vocais, aqui o ventrículo da laringe, que seria o espaço entre as pregas vocais e as pregas vestibulares, aqui as cartilagens aritenoides e aqui a região interaritenoide. Ainda em relação à anatomia da laringe, ela é formada por uma musculatura intrínseca e pela musculatura extrínseca. A contração da musculatura intrínseca ela é responsável pela movimentação das pregas vocais. Seriam os músculos adutores, os músculos abdutores e os músculos tensores. E a musculatura extrínseca são aqueles músculos que são provenientes de estruturas não laríngeas e interferem de modo indireto na fonação, porque são feitos ajustes de movimentos dessas cartilagens laríngeas e da musculatura intrínseca durante a contração dessa musculatura extrínseca. Seriam eles, então, os elevadores da laringe, que são os músculos supraioideos, e os abaixadores da laringe, que são os músculos infraioideos. A inervação da laringe, ela se dá através do nervo laringeu, que é responsável pela inervação motora e sensitiva da laringe. E ele se divide em ramo inferior, que também é o nervo recorrente, e o ramo superior. E a vascularização da laringe, ela é feita através dos sistemas arterial, venoso e linfático. Em relação à fisiologia da laringe, quais são as funções da laringe, como nós já comentamos? Proteção das vias aéreas durante a deglutição, a respiração e a fonação. Em relação à proteção das vias aéreas, ocorre a elevação da laringe pela contração da musculatura supraioidea. A epiglote, que é a cartilagem que nós podemos observar aqui, ela é empurrada posteriormente, assumindo uma posição horizontalizada sobre o vestíbulo da laringe. Ao mesmo tempo, ocorre o quê? O fechamento glótico. No momento em que a epiglote é retrovertida, a laringe se fecha, protegendo então as vias aéreas inferiores no momento da deglutição. Já a respiração, ela regula tanto o fluxo aéreo inspiratório quanto o fluxo aéreo expiratório. E então existe essa atividade da musculatura intrínseca da laringe que determina a configuração glótica para abrir as pregas vocais ou para fechar as pregas vocais. E a fonação, ela ocorre através da conversão da energia aerodinâmica, que é gerada pelo fluxo aéreo expiratório, em energia acústica. E o princípio básico da fonação é a vibração das pregas vocais, que depende de um componente mioelástico, através da atividade neuromuscular da laringe, e aerodinâmico, através desse fluxo aéreo expiratório. A voz, então, para que ela ocorra, existem estágios para a produção da fala. Quais estágios seriam esses? O estágio de exalação, o estágio de fonação e o estágio de articulação do trato vocal. O estágio de exalação ocorre através daquela massa de ar subglótico. As pregas vocais, então, estão aduzidas, estão fechadas e tensas. Existe uma superação da resistência glótica, o fluxo de ar que vem em alta velocidade através da corrente de ar daqueles pulmões faz com que gere então uma fonte de energia para que a voz seja emitida. E a fonação? A fonação então decorre da vibração das pregas vocais, existe uma força de abertura através daquela pressão subglótica e uma força de fechamento pela elasticidade das pregas vocais e pela pressão negativa. E a articulação, ela depende dos órgãos fonoarticulatórios. E quais são? A língua, os lábios, os dentes, o palato duro e o véu palatino. Existe, então, essa teoria mioelástica aerodinâmica, que é a teoria de produção da voz, em que ocorre, então, a combinação da interação dessas duas forças da natureza, que seria a elasticidade dos músculos laríngeos e as forças físicas aerodinâmicas da respiração. Isso pode ser explicado através do efeito de Bernoulli. Qual é o efeito de Bernoulli? O princípio de Bernoulli. À medida que ocorre um aumento da velocidade de um gás ou de um líquido
Passado pelas paredes de um tubo flexível, ocorre a redução da pressão ao longo das paredes desse tubo, o que aproxima as paredes entre si. E o efeito de Bernoulli na laringe, ele ocorre através do aumento da velocidade das partículas de ar, existe uma diminuição de pressão entre as pregas vocais, formando um efeito de sucção. E esse efeito de sucção faz com que haja, então, a aproximação das pregas vocais entre si e a adução glótica, o fechamento glótico. E pela articulação do trato vocal, o som é produzido na glote e é transformado em voz através do efeito de ressonância do trato vocal associado à articulação. Aqui, então, é uma imagem de uma laringe no momento da fonação. Acho que o som aqui está um pouquinho baixo, mas é que a gente consegue observar, então, o quê? A saída desse fluxo aéreo, então, produzindo o som. E o que seria a disfonia? Seria a rouquidão, através do fechamento imperfeito da glote. Ela pode ser detectada, então, pelo exame laringoscópico ou estroboscópico e geralmente ocorre por quê? Por uma paralisia de prega vocal, pela presença de um tumor ou pela própria atrofia da prega vocal. A fenda glótica é responsável por grande parte das disfonias, então uma alteração desse fechamento glótico, ou seja, quando a glote se fecha de maneira imperfeita, há o vazamento de ar e ocorre a disfonia, a rouquidão. Aqui é uma imagem de laringoscopia e estroboscopia de um paciente que tem o quê? Que tem uma alteração de mobilidade da prega vocal direita. Ele tem uma paralisia de prega vocal direita. Então, é um paciente que ele faz o quê? Uma fenda glótica durante a fonação. No momento em que o indivíduo fala, escapa ar. E isso faz com que esse indivíduo seja rouco, porque ele apresente disfonia. E essa disfonia decorre pela paralisia de prega vocal, que faz com que ele tenha o quê? Uma fenda glótica durante a fonação. Bom, o que eu tinha para dizer para vocês era isso. Muito obrigada pela atenção e continuaremos a seguir com os próximos temas.